Olá, olá, boa noite, uma feliz quinta-feira aí para todos nós. A nossa quinta-feira do momento Conto Consciência. E no dia de hoje vamos falar sobre um dos princípios fundamentais dentro da constelação familiar, uma das leis sistêmicas, a lei do dar. Ver aqui. Só um segundinho, gente. Aí, agora eu acho que ela foi. Pronto. Beleza. Aqui. Olha, gente, a gente está começando agora, né? A gente não entende muito dessa parte da informática, mas vamos lá. Como pode ser mais leve, mais divertido, mais fácil tudo isso, né, Criador? Universo. Vamos ver se eu consigo aqui fixar essa mensagem aqui. Aí, aí, fixar. Beleza, consegui. Pronto, pronto. Já estamos aqui disponíveis. Bom, como eu estava falando, no dia de hoje nós vamos trabalhar um dos princípios, comentar, conversar um pouquinho a respeito de um dos princípios fundamentais da constelação familiar sistêmica, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Aliás, essa é uma das leis sistêmicas. E essa lei sistêmica, esse princípio, ele está em todas as nossas relações. Tanto nas nossas relações amorosas, quanto nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade e até nas nossas relações profissionais. Pois é, gente, pensa que não? Pensa que só tem a ver com papai e mamãe? Não, 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 não. Também tem a ver com essas nossas relações profissionais. Em todas as relações que a gente tem, há um fluxo invisível, tá? Mas esse fluxo invisível, ele é muito poderoso. E ele é o que mantém os vínculos mais fortes e mais saudáveis, que é justamente o equilíbrio entre o dar e o receber. Quando o equilíbrio está presente, a energia do amor, da gratidão, do reconhecimento, da parceria flui livremente, fortalece a relação e promove a harmonia. Mas quando há um desequilíbrio, tá? Quando alguém está dando demais, alguém está recebendo de menos, há uma quebra desse equilíbrio e esse fluxo se rompe. E quando esse fluxo se rompe, aí começam os conflitos. Pois é. Pensa numa situação onde você sente que você está doando demais. Como isso repercute aí para você? Você está fazendo. Vamos pensar numa relação amorosa que eu acho que fica bem fácil para a gente perceber essa questão do equilíbrio do dar e receber. Pensa, você está lá, você está com seu companheiro e você faz de tudo por ele. Você se desdobra em mil, faz mundos e fundos. E você sente que você não está recebendo na mesma medida. Isso vai gerar o quê? Vai te gerar uma sensação de frustração, uma sensação de incômodo, uma dificuldade, uma quebra desse equilíbrio. E essa relação vai ficar estremecida. Agora, pensa no lado oposto. Você deu muito e a pessoa que está recebendo demais. Isso também não é contribuição. Porque quem está lá do outro lado, recebendo demais e dando de menos, acaba também ferindo essa lei do equilíbrio e traz o quê? Traz uma sensação de culpa. Pois é, gente. Quem está recebendo demais acaba se colocando num espaço de parece que está sempre em débito com aquela pessoa que está doando demais. Está sempre em dívida com essa pessoa que está doando demais. E isso não é prazeroso, isso não dá. A gente tem uma tendência a querer o quê? Fugir. E aí é que acontece muito essas questões de traição. Muita gente equivocadamente fala que Bert Hellinger, ele faz apologia à traição, que ele acha que ela é totalmente presente. Não é nada disso. Tá? Há uma interpretação errônea de tudo isso. Que o Bert Hellinger nunca falou que a traição é uma boa coisa, mas
Se você for olhar por um lado, né, de consciência, quando acontece uma traição dentro de uma relação, o que ela traz de bom? Traz à tona, aí traz a consciência de que não se tem mais dentro daquela relação, pelo menos por agora, não se tem um equilíbrio entre o dar e o receber. Está havendo aí uma quebra desta lei do dar e receber. Né? E com isso, tendo consciência desse momento, a gente pode olhar. Não estou falando que trair é bom, que precisa trair, nada disso. Mas a gente sabe que traição é uma coisa que pode acontecer. Se acontecer, por que não olhar pelo um viés de consciência e falar, opa, aconteceu, eu estou sofrendo, é uma sensação péssima, mas assim, trouxe à tona o quê? Justamente essa quebra, que a relação já não estava boa. Aí você pode me dizer, mas a gente já sabe que não está. Mas quantas vezes a gente vai empurrando, empurrando, empurrando com a barriga, até chegar nesse momento para você parar e falar, opa, realmente a relação não estava boa, né? Como seria se a gente pudesse fazer diferente, né? E o Bert Hellinger, ele nos ensina que essa questão do equilíbrio é algo fundamental dentro das relações, tá? Principalmente na relação entre casais, a troca, ela precisa ser algo contínuo. E como é que a gente faz isso? Dentro de uma relação amorosa, eu tenho que dar ao meu parceiro, eu dou ao meu parceiro, e o meu parceiro recebe e me devolve, me entrega com algo a mais. Eu recebo isso do meu parceiro com esse algo a mais e entrego para ele o que ele me deu e com um algo a mais também. E nisso nós vamos nutrindo o nosso relacionamento. Não é bacana esse movimento? Pois é, a gente faz, e a gente precisa estar sempre presente, consciente com relação a esse equilíbrio do dar e receber, né? Quantas mulheres aí têm uma tendência, e falo por mim, que já fiz muito isso, de querer ser mãezona dos namorados, né? De querer faz além do que possível, além do necessário, acaba até se perdendo seu tempo ou abdicando dos seus momentos para poder fazer pelo outro, para poder ajudar o outro. Aí, quando isso acontece, há sim uma quebra do equilíbrio. Agora, já na relação entre pais e filho, aí a dinâmica é diferente. Por que é diferente? Porque nesse caso, os pais dão e os filhos recebem. E o que a gente recebe dos nossos pais é algo tão, assim, é imensurável, que é a vida. Então não tem como a gente retribuir, pagar da mesma forma, como a gente faria numa relação amorosa, né? Não tem como, a gente não consegue pagar com relação a esse presente que os nossos pais nos deram, que é a vida, que é o viver. A única forma que a gente tem de poder retribuir, e com isso sim, respeitar essa lei do equilíbrio, sabe como é que é? É a gente sendo feliz, é a gente tendo saúde, a gente tendo relacionamentos prósperos, a gente tendo alegria de viver, a gente tendo facilidade com dinheiro, a gente tendo sucesso na nossa profissão. É assim que a gente retribui todo esse presente. É assim que nós, filhos, podemos retribuir essa relação dos nossos pais, do que os nossos pais nos deram. Então, gente, o segredo do equilíbrio, ele é bem simples. Se você sente que você dá demais, aprende a receber. Se você percebe que está recebendo muito, começa a procurar formas de retribuir. Agora eu vou te convidar a fechar um pouquinho os seus olhos por um instante e sinta, apenas sinta, deixa o seu fluir. Existe alguma relação que você esteja vivenciando que precisa ser ajustada? Pare e pensa por um instante. Há alguma relação na sua vida hoje que precisa desse ajuste? Se sim, me permite trazer mais consciência e equilíbrio para essa troca. E como a gente vai fazer isso? Trazendo consciência, trazendo
informação. Umas perguntinhas aqui também para a gente refletir. Você está percebendo ou sente que você dá mais do que recebe em alguma relação na sua vida? Ou ao contrário, você sente que recebe mais do que oferece? Como é isso para você? Já percebeu que quando há desequilíbrio, pode surgir ressentimentos e afastamento? Como é isso para você? Você já percebeu isso na sua vida? Já houve essa situação? Muito bem, muito bom. Reflita, pense, pare e pense por um instante. E para ilustrar tudo isso, e qual não é a minha proposta nesse Conto Consciência, que é trazer uma história, uma metáfora para a gente entender com um pouco mais de facilidade, de leveza e, por que não, de uma forma até mais divertida a respeito da constelação. E no dia de hoje, eu trago aqui para nós um conto chamado O Jardim das Trocas, uma metáfora sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Vamos lá comigo? Vou colocar o óculos, porque não dá. Senão, não consigo. Bom, havia numa terra distante um jardim muito especial. Esse jardim era conhecido como o Jardim das Trocas, e suas flores e plantas tinham uma característica diferente. Elas só floresciam quando havia equilíbrio entre o que recebiam e o que ofereciam de volta. As árvores mais antigas contavam que nos tempos passados, aquele jardim era um dos lugares mais deslumbrantes que você podia imaginar. As flores tinham cores vivas e tão vivas que parecia que elas eram pintadas à mão e pintadas por mãos divinas. E o perfume que se espalhava pelo ar era capaz de acalmar até os corações mais aflitos. Mas, com o passar do tempo, algo começou a mudar. Um dia, uma pequena rosa notou que as suas pétalas estavam murchando e que seu perfume já não era mais o mesmo. Assustada, ela olhou ao seu redor e percebeu que não estava sozinha. Muitas outras plantas estavam ficando fracas e opacas, como se algo estivesse faltando. Foi então que a velha acácia, a árvore mais sábia desse jardim, decidiu falar. Meninas, algo está desequilibrado aqui, minhas queridas. Durante anos, todas nós florescemos porque havia uma troca justa entre o que dávamos e o que recebíamos. Mas agora, algumas estão dando demais e se esgotando, enquanto outras estão recebendo, mas não estão retribuindo. O fluxo natural do nosso jardim foi interrompido. Então as plantas começaram a refletir. A rosa começou a perceber que estava dando todo o seu perfume para o vento, mas não estava recebendo água e luz na medida certa. O lírio, que antes oferecia abrigo às abelhas, havia parado de retribuir o néctar que recebia. Até as pequenas samambaias perceberam que estavam sugando demais do solo, sem permitir que outros crescessem ao redor. A acácia, com sua voz calma, orientou. Para que o nosso jardim floresça novamente, precisamos restabelecer o equilíbrio. Cada uma deve olhar para si e para as trocas que faz. Quem tem dado demais deve aprender a receber. E quem tem apenas recebido deve aprender a retribuir. Esse é o segredo do nosso florescimento. A partir daquele dia, o Jardim das Trocas começou a mudar. As plantas passaram a prestar atenção ao equilíbrio. A rosa começou a receber a água e a luz de que precisava, e, em troca, voltou a espalhar o seu perfume pelo ar. O lírio ofereceu abrigo às abelhas novamente, e logo se viu mais forte e brilhante. As samambaias afrouxaram suas raízes e deram espaço para que outras plantas pudessem crescer. Pouco a pouco, esse jardim foi recuperando a sua vitalidade. As flores vibrantes voltaram, o perfume voltou
voltou a se espalhar e o som das abelhas e dos pássaros trouxe vida ao lugar novamente. O jardim das trocas floresceu mais uma vez e, com isso, deixou uma lição para todas as plantas. Dar e receber são como dois lados de um mesmo rio. Quando o fluxo é equilibrado, a vida floresce. Quando há excesso ou escassez em qualquer dos lados, o rio seca e a beleza se perde. E assim, aquele jardim especial continuou a ensinar silenciosamente a importância do equilíbrio para quem quisesse ouvir e florescer. Ai, gente, linda essa metáfora de hoje. Eu não sei se é porque fala de flores, fala de relacionamento, fala de amor, fala de troca, mas é muito grandiosa essa metáfora, né, do dia de hoje. E agora que a gente ouviu essa história, eu quero trazer uma reflexão para a nossa realidade. Assim como as plantas no Jardim das Trocas, as nossas relações também precisam desse equilíbrio. Quando damos demais sem receber, a gente acaba sentindo exaustão, sobrecarga e até mesmo frustração e ressentimento. Por outro lado, quando a gente recebe sem retribuir, a gente pode gerar culpa ou afastamento. Então, mais uma vez, convido você a refletir. Existe alguma relação na sua vida onde está acontecendo esse desequilíbrio? Você sente que está doando além do que pode? Ou você sente que recebe muito e que você não está retribuindo de uma forma justa? Interessante, né? Pois é. Se vocês quiserem, pode comentar aqui no chat, tá? Fique à vontade. Vai ser um prazer a gente ter essa troca, esse movimento, que é muito grandioso, é muito rico. E eu gosto, sim, de conversar. Eu gosto de trocar experiências. E como toda a proposta, né, de todo conto, consciência que eu trago, a gente levanta algumas questões, né, e eu falo que eu não quero deixar ninguém com a batata quente assando. Vamos fazer um exercício sistêmico para a gente trazer mais consciência e equilíbrio para as nossas relações? Top? Então, bora lá. Vamos, a gente se coloca aí numa posição confortável. Vai fechando os seus olhos. E vai simplesmente prestando atenção na sua respiração. Simples assim. Preste atenção no ar entrando e no ar saindo. E isso vai acalmando os pensamentos do dia de hoje, vai trazendo essa leveza para o teu ser. Isso. Vai baixando as suas barreiras. Inspira. E expira. Agora, eu te convido a pensar em uma relação específica da sua vida que você acredita que está precisando desse equilíbrio. Observe internamente como você se sente nessa relação. Quais as sensações que vêm no corpo, quais os pensamentos. Se permita sentir, se permita vivenciar tudo isso. Isso, no seu tempo. Não se importe se foi uma primeira relação, não era essa que você imaginava racionalmente, tá tudo bem, tá? O inconsciente vai trazer à tona aquilo que precisa e pode ser visto. Então, não entra nesse processo de julgamento. Só faz. Se entrega. Depois, mais para frente, quando a live vai ficar gravada, você pode fazer esse exercício novamente e pode aparecer outras pessoas. E aí você vai ter oportunidade de resolver também tudo isso. De começar, na verdade, né, a resolver isso. Agora que você já visualizou essa sua relação, eu vou te convidar
a colocar mentalmente, imaginar que essa pessoa que você está se relacionando, ela está agora na sua frente. Se permita sentir essa troca de energia entre vocês. Não entre num espaço de julgamento, apenas deixa sentir. Como o teu corpo reverbera, você colocando ela na sua frente, cara a cara, exatamente assim, gente, cara a cara. Isso, vai se permitindo sentir. Isso, não se preocupem, aqui nós vamos apenas conversar. Isso, muito bem. E se você agora está dentro dessa relação aí que você imaginou, você está sentindo que você dá, oferece demais, eu vou te convidar a fazer algumas frases sistêmicas. Então, para você aí que está nessa relação achando que você está se doando além do necessário, diga mentalmente, ou se você quiser, verbalize. Eu reconheço que eu tenho dado muito nesta relação. A partir de agora, eu libero a necessidade de me sacrificar para ser aceito ou ser aceita. A partir de agora, eu recebo na mesma. E se deixa essa energia reverberar no seu campo e vai só se colocando nesse espaço do sentir. Agora, se você está numa posição de que sente que está recebendo mais do que está dando, te convido a fazer essas frases sistêmicas. Eu reconheço tudo o que já recebi. Eu encontro formas de retribuir com gratidão e amor. A partir de agora, a partir desse instante, eu restauro o equilíbrio nesta troca. Isso. E deixa essa energia fluir. Deixa essas palavras, essas frases reverberarem no seu campo sistêmico. Começando, dando início nesse processo de liberação, de ajuste, de equilíbrio. Mais uma vez, faça uma respiração profunda. Respira e vai sentindo essa energia a partir de agora, após essas frases, a energia se transformando. E esse equilíbrio retornando a essa relação. Isso, se permita estar nesse espaço. Muito bem, faça mais uma respiração presente, só presta atenção no ar entrando e no ar saindo dos seus pulmões. E calmamente, no seu tempo, abra os seus olhos e retorne para o aqui e agora. E aí, gente, como foi fazer esse exercício? Esse é o típico do exercício que eu costumo fazer com uma certa frequência. Né? Sempre que eu percebo que está tendo algum desajuste nas minhas relações, sejam elas quais forem, tá? Relações de amizade, relação amorosa, relação com os filhos. Sempre que eu percebo que está tendo aí um desequilíbrio, eu faço esse exercício, eu entro nesse espaço, e trabalho isso em mim. E eu te convido a fazer isso também. Como eu disse, essa live vai ficar gravada, então fica aí, faz novamente. Uma hora que você também sentir necessidade, aproveita, faz esse exercício sistêmico. Eu tenho certeza que ele vai começar a mexer, a trabalhar isso em você e vai te trazer um pouco mais de leveza.
E agora que a gente fez esse exercício, né, eu quero deixar uma mensagem final para vocês, né, umas frases aqui para a gente refletir. Na verdade, não é só para vocês, é para mim também, né, porque, assim como vocês, eu também estou num processo de aprendizado, né, eu só estou usando as ferramentas, né, mas eu também faço constelação, eu também sou constelada, eu não só constelo, eu sou constelada, e quantas vezes, às vezes, eu peço e peço e peço e faço, porque, gente, é como mágica, né? A constelação, eu falo que é tanta consciência que ela traz pra gente, que é como mágica. Torna uma coisa tão fácil, né? E, ao mesmo tempo, tão claro, as coisas começam a se movimentar no seu tempo, e é muito grandioso, é de muita contribuição. Então, vamos lá. A reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, uma mensagem, né, as mensagens finais, quais são? O equilíbrio entre o dar e receber é essencial nas relações saudáveis. Quando esse fluxo é respeitado, a energia do amor e da harmonia se fortalece. Reconheça onde está o desequilíbrio e faça pequenos ajustes com consciência. Assim como a gente fez aqui neste exercício. Está certo, gente? Bom, e se essa live fez sentido para você, te trouxe clareza sobre as suas relações, agora pode ser um momento aí de você dar um próximo passo. Você sente que sempre dá mais do que se recebe, se desgasta emocionalmente? Ou você percebe que recebe muito, mas tem dificuldade de retribuir e sente culpa? Existe um padrão repetitivo nos seus relacionamentos que parece que te bloqueia? Pois é, a constelação familiar, ela pode te ajudar a encontrar essas respostas e a liberar esses bloqueios invisíveis que tanto afetam a sua vida, os seus relacionamentos, o seu viver como todo. E para ajudar todo mundo neste processo, eu, Maristela, em parceria com a Ângela Goulart, com o Bruno, no Ho'oponopono Brasil Oficial, nós resolvemos fazer aí uma parceria e eu vou ofertar, tá, por um tempo limitado, constelações familiares, tá, individuais, online, tá, é uma constelação que não tem representantes, não tem outras pessoas, vamos ser só eu e você, então a gente chama de constelação individual. Vai ser uma constelação feita na água, porque eu amo trabalhar na constelação na água, mas a gente pode também usar a constelação de campo físico, campo seco, tá? E a gente vai fazer aí um projeto com um preço promocional, tá? Por um tempo limitado. Essa constelação individual, ela vai ficar em R$ 79,90. Se você tiver interesse em trabalhar, em conhecer a constelação, em tirar, em desfazer esses emaranhados que tem na sua vida, seja com questão ligada a relacionamento, com questão ligada a dinheiro, você que está aí em transição de carreira, você sabia que você pode constelar o seu antigo trabalho, é como se a gente pedisse um ritual de passagem para a sua nova profissão e que isso te permite expandir, isso te traz mais facilidade em todo esse processo? Pois é. Então, se você tiver interesse em fazer uma constelação familiar, tá? Aproveita esse tempo, vai ser um tempo limitado, tá? Mas aproveita esse valor promocional, que eu tenho certeza que a constelação, ela vai te ajudar a começar a desfazer esses obstáculos, te trazendo mais leveza para a sua vida. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, eu deixei aqui fixado, pode dar até um print aqui na tela, tem aqui, um telefone de contato, tá? Do nosso suporte, para você aí se escolher participar aí dessa nossa promoção, desse nosso momento, tá? Que eu fiz com muito amor e carinho, né? Como tudo que eu faço, eu acho que vibrou para mim trazer esse valor mais acessível, né? Para permitir que mais e mais pessoas
tenham aí conhecimento, aprendam, conheçam a constelação familiar e possam trazer aí mais harmonia, alegria, paz, amor e prosperidade para o seu viver. Tá bom? Então, se você gostou dessa live, encaminha para aquela amiga, para aquele amigo, para aquele casal que talvez esteja precisando, dá uma olhadinha nessa questão do desequilíbrio, que está precisando aí trazer mais harmonia para essa relação. Nem sempre uma relação desequilibrada, ela vai precisar ser rompida. Às vezes, uma constelação faz os ajustes necessários, coloca cada um no seu lugar, e a gente consegue aí manter essa relação. Às vezes se faz necessário um rompimento, né? Precisa ter aí, além de um divórcio convencional, um divórcio energético, mas está tudo certo, né? Tudo tem um movimento, todo movimento sistêmico, ninguém está no lugar errado, na hora errada, para fazer, para arrumar, para organizar essa casa, tá bom? Então, tenham todos aí um excelente final de semana, tá? E qualquer coisa, só me procura aí nesse telefone aqui que está fixado na mensagem, pode me chamar no direct, tá? Lá na minha página, no Dons de Vidas. Será um prazer atender a todos vocês. Um grande beijo. Aloha, mahalo, gratidão.